dia a todos. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença. Meu nome é Rogério Rockenbach e estou coordenador do CREA neste período. Estamos aqui hoje acompanhados do Humberto, que também é integrante do CREA, do Madeira, que também é um outro integrante do CREA, e do Felipe, que é da coordenação técnica do Federal, do Conselho Federal de Contabilidade. Nós vamos gravar este evento porque como nós não tínhamos tempo hábil de fazer este bate-papo em todas as regiões do país, nós entendemos ser necessário para que o Brasil inteiro pudesse assistir. Então nós estamos fazendo a gravação desse evento. E aí nós vamos só combinar uma regrinha assim de modus operandi. Tá? O Humberto vai fazer uma apresentação das principais questões de formalidades relacionadas ao CREA. Isso deve durar aí aproximadamente uns 30, 40 minutos no máximo. Tá? E depois nós entraremos nas perguntas e respostas e debates. Só peço que quando chegarmos na hora das perguntas e respostas e debates, cada um fale um por vez, para poder ficar bem nítido o som da gravação, para que as pessoas possam entender qual é a dúvida, qual foi a pergunta. Tá? Então a gente consiga aí fazer isso de uma forma bem tranquila e que fique de uma maneira que todos os colegas que vão assistir depois no site do Ibracon, no site do Federal, essa gravação, possam ouvir e compreender tudo que foi conversado, debatido e analisado. Tá? Então, de imediato, assim, para nós não perdermos tempo, eu passo a palavra para o Humberto fazer a apresentação. Durante a apresentação, eu e o Madeira vamos ou podemos fazer alguma intervenção de esclarecimento. E aí eu peço que vocês vão anotando as questões, as dúvidas, etc. Que aí, após a apresentação, a gente vai tratar todas, ok? Então, por favor, com vocês, Humberto. Ok, bom dia a todos. Acho que tá bem aqui o áudio, né? Ok, vamos iniciar aqui. Então, como o Rockenbach comentou, fazer a apresentação sobre os principais tópicos do programa de revisão, aspectos da norma, etc. E aí, perguntas difíceis, complicadas, então Rockenbach e Madeira estão aqui para me auxiliar. Né? Esse é o objetivo aí do nosso apresentação. Bom, em termos da estrutura do CREA, nós temos 8 membros, né? Então, são 4 indicados pelo Ibracon e 4 indicados pelo CFC. Então, hoje a composição, como o Rogério comentou, o Rogério é coordenador, e temos 7 membros, eu, Madeira, Danilo, Olímpio, Paulo Manchican, Ronaldo e o Patrício. Essa é a equipe dos membros do CREA que fazem a revisão dos relatórios que são encaminhados ao CREA. Bom, em relação ao modelo atual de revisão, né, isso não é uma novidade para ninguém. A norma específica que trata é 1323/2011, ciclo de 4 anos. 25% das empresas de auditoria e auditores pessoas físicas registrados na CVM, sempre a base da seleção de revisão é o cadastro da CVM, são selecionados por sorteio a cada ano para que seja submetido ao programa. No próximo, alguns slides mais frente vai comentar. No caso do ciclo, no 4º ano, quer dizer, não há o sorteio, porque evidentemente houve sorteio nos 3 anos anteriores, e no final de tudo, o 4º ano é o que sobrou daqueles auditores, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, que não submeteram ao programa nos 3 anos anteriores. Então, no 4º ano, são os auditores remanescentes. Então, isso aqui não tem grande novidade, não tem nenhum aspecto específico para... Na sequência das renovações desses ciclos de 4 anos, o que sempre fizemos no primeiro ano do ciclo, que vai ser a revisão do ano que vem, tá certo? Que vai ser o primeiro ano, 2016. Nós pegávamos todos os auditores que estavam sujeitos à revisão, né? E selecionávamos lá 25%, mais aqueles que a gente vai explicar aí na frente que são incluídos na revisão. E isso a gente veio fazendo ao longo desses processos dos anos anteriores, dos ciclos anteriores, mas ele acabava criando uma situação de injustiça, vamos assim dizer, que a gente nunca se apercebeu e foi levantado aqui pelos colegas, né? Que
ao colocar todos no cesto novamente para ser sorteado para o primeiro ano do novo ciclo, a gente acabava sorteando alguém que tinha sido examinado no último ano do ciclo anterior. Tá certo? Então, acabava tendo uma repetição de 2 anos consecutivos, o que não é adequado. Então, isso a gente já anotou para efeito da revisão do próximo ciclo, né? Então, isso não vai ser feito. Na revisão do primeiro ano do ciclo, que será em 2015, serão excluídos aqueles que se submeteram à revisão em 2014. Não os que foram sorteados, os que se submeteram. Se puder fazer depois. Tá, então, de novo, a questão, a gente precisa estar procurando aprimorar o processo e não era, vamos chamar, do ponto de vista, não era justo que o cara fosse submetido no ano seguinte, novamente. Então, esses que foram revisados neste ano 2014, não serão base do sorteio de 2015. Bom, quais são os outros auditores que são incluídos no processo de revisão do ano atual, né? São aqueles que, por algum motivo, não se submeteram à revisão no ano anterior, os que não tiveram relatórios não aprovados pelo próprio CRE, dependendo da avaliação que foi feita quando a gente examina toda a documentação que foi submetida, ou que tiveram relatórios com opinião diversa ou abstenção de opinião. Além dos auditores que obtiveram cadastro na CVM no ano base, né? Então, além do próprio sorteio em si, esses outros casos também são incluídos auditores que tiveram relatórios que não foram aprovados e aqueles que obtiveram registro na CVM no ano base. Então, isso que forma a base de seleção, a base de revisão do ano corrente. Ok? Bom, em termos de datas, né, então, com relação à revisão deste ano, 2014 e ano base 2013. Né? Como aconteceu, nesse caso 2014, a gente fala de sorteio, mas esse ano especificamente não houve sorteio, porque foram os auditores que não foram revisados nos últimos 3 anos. Eles foram informados sobre essa indicação isso já aconteceu até 31 de janeiro. E esses revisados que foram selecionados, que estão no processo deste ano, tem na verdade até o final desse mês, até a data base é 31, data limite é 31 de março, para fazer a indicação do revisor. Eu não sei se a gente tem alguma estatística, alguma coisa, se isso está bem encaminhado ou não, em termos de... Não temos... se já todos que já foram indicados, não temos. Pouquíssimos, né? De qualquer forma, estamos aí. Hoje é dia 18, então temos poucos dias aí para finalizar esse processo. Bom, a indicação ela é feita exclusivamente no site do CRE, né? Então, o revisado, ele submete o nome do revisor para o CRE faz toda a checagem para validação. E essa indicação sempre é feita pelo meio do site do CRE. Aqui tem a questão da certificação digital, para que você possa fazer a indicação ou até mesmo fazer o arquivamento dos outros documentos no sistema do CRE, é necessária a certificação digital. Bom, como a gente comentou anteriormente, a questão a condição para que você seja submetido à sua revisão é ter o cadastro, né, o registro ativo na CVM. E aqueles outros itens são incluídos conforme a gente comentou anteriormente. De qualquer forma, a base sempre é o registro na CVM. Obviamente, aqueles outros que não foram executados, esse é um ponto interessante. Mesmo aqueles auditores que não executaram esse trabalho de auditoria no ano base, estão sujeitos à revisão pelos pares se eles forem sorteados. O que isso quer dizer? Mesmo que ele não tenha realizado trabalhos de auditoria, esse auditor tem que estar apto a realizar trabalhos de auditoria quando, então, ele seja requerido, ou seja, solicitado a executar um trabalho de auditoria. Nesse caso, especificamente, ao preencher o formulário, existe a pergunta relativa a se foi realizado ou não trabalho de auditoria no ano base. Quando você, revisor, responde não, existem perguntas específicas do formulário, questão de eu não lembro exatamente o número agora, mas ele lista um número de perguntas específicas à estrutura de controle interno do revisor, de forma que possa ser feita
a revisão e indicar quais são os pontos de melhoria e se esse auditor está apto, está preparado para, ao ser requerido, iniciar um trabalho de auditoria de acordo com as normas. Embora o programa já tenha alguns anos, nós começamos em 2002, né? Essa pergunta aparece todos os anos ainda. Então é comum auditores sorteados, né, ou que entraram no programa de revisão, encaminhar e-mail para o CREA e falar, olha, eu não fiz nenhum trabalho de auditoria do ano passado, então entendo que eu não devo estar sujeito à revisão, né? A revisão do auditor que não tem trabalho de auditoria, ela se limita ao revisor identificar os procedimentos de controle que ele tem, toda a parte de infraestrutura necessária para se executar um trabalho de auditoria, tá certo? O suporte, o sistema de controle de qualidade que ele tem implementado e assim por diante, mesmo que ele nunca tenha utilizado. E por que que isso é importante? Quem sai na chuva é para se molhar, né? Quer dizer, se você obteve o cadastro na CVM, se você é um auditor registrado, você tem que estar apto a fazer um trabalho de auditoria, né? Então, o conceito dessa revisão é verificar se a empresa está apta a receber um trabalho, a receber um cliente para fazer um trabalho de auditoria. Então, por isso que existe uma série de questões selecionadas no questionário, que, como disse o Humberto, se no cabeçalho do questionário é indicado que o revisado não teve trabalho de auditoria no ano base, automaticamente virão só as questões relativas à infraestrutura e controle de qualidade do revisado, né? Então, evidentemente, não há o que se falar em revisar papéis de trabalho se ele não teve auditoria. Então, o questionário seleciona automaticamente as questões a partir dessa resposta. Mas é importantíssimo que se passe pela revisão. Tanto é verdade que as empresas que se registram na CVM, elas são examinadas no ano imediatamente após o registro, para que se tenha condição de avaliar se ela está apta a receber clientes para serem auditados. Tá, aqui cabe um comentário também que o modelo de relatório também nessa situação ele é diferente, né? Então quando você realizou o trabalho de auditoria, existe um modelo de relatório que deve ser preparado ao final da revisão. E aqueles casos também onde que o revisado não realizou o trabalho de auditoria, existe também um modelo padrão de relatório, né? Então, nós no CREA temos observado vários casos em que ainda há uma confusão sobre a emissão do relatório e em alguns casos até a gente solicitou que o revisor remitisse o relatório para atender aquele caso específico em que o revisor não executou o trabalho de auditoria ao longo do ano base. Bom, é o sistema que a gente que implementou do CREA, e esse era o grande objetivo, né, de trazer agilidade ao processo. Para vocês terem uma ideia, anteriormente a gente tinha pilhas e pilhas de documentos, de papéis, de relatórios, né, das revisões, e hoje isso é tudo feito via sistema, então vocês incluem toda a documentação no sistema, e aí nós, como membros do CREA, fazemos a revisão via também o sistema que foi implementado pelo CFC, tem acesso a todos os documentos, então reduz bastante e agiliza bastante o trabalho de revisão dos membros do CREA. Então isso é um processo que se mostrou bem efetivo e ajuda bastante, modernizou o processo, agilizou o processo de revisão e obviamente de retorno e etc. de comentários, de súmulas. Então é verdade que no último ano a gente conseguiu concluir todas as revisões, né, Madeira, até o prazo que a gente estabeleceu, que foi a última reunião em novembro de dezembro. Tive uma reunião no final de dezembro, mas nós finalizamos todas as revisões até o final de novembro, até novembro de 2013, no caso da revisão do ano passado, né? Bom, com relação à validação do processo, né, o processo de indicação do revisor pelo CREA. Algumas restrições, né, que eventualmente identificam que o CREA ou o CFC não aprove aquele revisor. Quando houver uma suspeição do cadastro, ou quando esse cadastro foi cancelado pela CVM, ou quando eventualmente alguma informação ou desatualização desse cadastro, e quando esse auditor efetivamente por algum motivo foi desautorizado a atuar como auditor. Então, se ele foi desautorizado
autorizado a atuar como auditor, ele também não pode ser revisor desse programa. As situações em que o relatório deste revisor indicado teve, o relatório foi emitido com opinião diversa ou abstenção de opinião, ou em alguma situação que ele não tenha sido aprovado pelo CRE. Quando não cumpriu os prazos determinados pelo CRE na revisão anterior, também essa é outra condição que é observada pelo CRE na indicação do revisor. E quando ele também não foi submetido à revisão no ciclo anteriormente para o qual ele foi designado, ele por algum motivo não cumpriu o prazo ou não submeteu, então ele também não tem, é uma das restrições para que ele possa atuar como revisor no ano base. E aqui nesse último item, quando ele não se submeteu ainda, fica claro que o auditor que se cadastrou na CVM no ano base, ele ainda não está habilitado a ser revisor, né? Porque ele não sofreu nenhuma revisão. Então ele só é habilitável depois que ele sofreu uma revisão e for aprovado. Ok. Sempre obedecendo os prazos estabelecidos, no caso de uma recusa, né, ou não aceitação do CRE daquele revisor que foi anteriormente indicado, isso implica que o revisado indica o novo revisor e continua mantendo os prazos que foram estabelecidos, no nosso caso aí para este ano, até 31 de março de 2014. Então, de novo, é importante que os revisados iniciem esse processo, né, de indicação, tenha certa antecedência. De novo, a gente comentou anteriormente, estamos aí faltando apenas 13 dias para o prazo final de indicação, então é importante que seja feito com antecedência, até porque o CRE possa ter tempo de analisar, eventualmente, numa recusa, o revisado tenha tempo de fazer uma nova indicação. Bom, após feita a indicação, esse também tudo é feito pelo sistema do CRE, e aí, após a revisão, após essa análise que é feita pelo CRE, é encaminhado um e-mail para o revisado sobre aceitação, indicação, ok, com relação ao revisor que foi indicado pelo revisado. Bom, questão de cadastro no sistema, né, e-mail, telefone, tem que sempre estar sempre atualizado, de forma que o processo de comunicação do CRE com todos os revisores e revisados seja feita de forma ágil. Então é importante a atualização desse cadastro no sistema, né? Tanto do revisor quanto do revisado. Então, situações em que eventualmente o CRE tenha recusado por algum motivo o revisor indicado, haja tempo hábil aí, agilizar o processo de comunicação dessa recusa ou não. Nós já tivemos casos do revisado não ter sido encontrado e as normas obrigam as nossas empresas a informar a alteração cadastral, né? Tanto para a CVM, para os conselhos regionais de contabilidade, né? Então, já é uma obrigação nossa fazer essa atualização. Nós tivemos casos de revisado que foi sorteado, ou estava incluído na revisão do período, e que não recebeu a informação, depois chegou lá em maio, junho, quando ele descobriu, então ele queria ter o direito de indicar alguém, certo? Como revisor. Isso aconteceu por uma falha do próprio revisado de não atualizar sua informação no sistema, que é uma obrigação da profissão, né? Bom, com relação a prazo novamente, então o prazo para entrega da documentação referente à revisão é até 31 de julho. Bom, toda essa documentação deve ser postada, incluída no sistema do CRE na web, né? Todo mundo já conhece, certificação digital é importante, senão você não consegue fazer toda a inclusão no sistema. Apenas um comentário com relação ao processo de obtenção de certificação digital, que ele demora um certo tempo, em alguns casos pode demorar até 60 dias, então é importante que isso seja feito de forma tempestiva por todos, né, revisado e revisor, para evitar alguma dificuldade no momento de postar os documentos lá no sistema. Madeira, algum comentário sobre o sistema com relação
Isso já está bem... Obviamente, no primeiro ano, tivemos aí curva de aprendizado, mas esse sistema está funcionando muito bem, do ponto de vista até de segurança, né, das informações que são incluídas. Então, esse foi um projeto aí, o sistema melhorou bastante o processo de revisão. E quais são os documentos que devem ser enviados para o CREA? Né? O próprio questionário de revisão, aqui, anexo B, só para comentar, não existe mais. Né? Então, existia um momento, houve uma transição, então a gente usou o anexo B em algum momento junto com o questionário, mas hoje só temos questionário de revisão. Como eu comentei anteriormente, em situações em que o revisado não realizou trabalhos de auditoria no ano, existe uma pergunta lá e ele já te direciona apenas para as perguntas específicas da estrutura de controle interno do revisado. O relatório de revisão, a carta de recomendações, tem as informações requeridas, né, da própria resolução da CFC, isso, relação de clientes, relação do pessoal, que é obrigatório ser caminhada até 30 de junho, se eu não me engano. Então, esse é um item que também tem que ser enviado, até uma forma de avaliar qual que é o portfólio de clientes daquele revisado, ter uma noção da estrutura da empresa, firma de auditoria ou pessoa física que foi revisado. E o plano de ação, que tem que ser encaminhado também, são todos esses documentos que devem ser incluídos no CREA. Madeira, quer fazer um comentário na questão? Mais gente tem um pouco mais de detalhes sobre alguns desses itens aqui. Bom, o caminhamento do plano de ação é de responsabilidade do revisor. Né? O revisor, então, como a gente comentou lá, o plano de ação tem que ser incluído no sistema. A elaboração do plano de ação é de responsabilidade do revisado, mas a responsabilidade de encaminhar para o CREA é do revisor. Madeira, quer comentar alguma coisa? Nós temos recebido, com menos frequência, mas ainda temos recebido, plano de ação encaminhado pelo revisor, que está correto, só ele consegue encaminhar, tá certo? Mas feito pelo revisor, quer dizer, em papel timbrado e assinado pelo revisor. Na realidade, existe um erro formal evidente aí. Né? O revisor ele faz a carta de recomendação e o revisado pega a carta de recomendação e preenche o plano de ação. Tem um modelo sugerido de formulário do CREA para o plano de ação. Não precisa ser especificamente aquele modelo, mas desde que aquelas informações que estejam no modelo sejam transmitidas. Né? Então, o revisado tem que fazer o seu plano de ação, encaminhar ao revisor, para que o revisor faça o upload de tudo isso junto com os demais documentos. Essa foi uma simplificação que nós introduzimos quando esse sistema entrou no ar, porque anteriormente o revisado tinha obrigação de encaminhar diretamente para o CREA o plano de ação. Então, o que acontecia com muita frequência? Todo o processo de revisão era concluído, o revisor mandava o questionário, o antigo anexo B, carta de recomendação, o processo se encerrava e o revisado não mandava o plano de ação, então você ficava com o processo pendurado. Né? Então, na introdução do sistema, houve uma inversão. O revisor preenche o plano de ação e entrega para o revisado até 31/7, antes de 31/7, de tal forma que, ao receber as informações da revisão, venham todas as informações, inclusive o plano de ação, que é de responsabilidade, tem que estar assinado pelo revisado e não pelo revisor, em papel timbrado do revisado e não do revisor. Então, isso tem ocasionado alguns retornos de informação e assim por diante, o que atrapalha o processo e espicha muito a data de encerramento. Então, só para ficar claro aqui, então o caminhamento do plano de ação é de responsabilidade do auditor revisor, embora ele seja elaborado pelo revisado, porque o plano de ação é do revisado. Então, ele tem que indicar, olha, acatamos ou concordamos com as recomendações ou com os comentários do revisor, e o nosso plano de ação
para implementar correções no nosso sistema de controle interno em uma determinada data que ele entenda que seja apropriado para que esse recorreção, que esse plano de ação seja implementado. Com relação a preenchimento desses questionários, o próprio sistema CREA, existe um manual sobre como preencher cada um desses itens, tem instruções específicas no sistema, e também no site, na página do CREA, nós temos os modelos, né, de documentação necessária, incluindo os modelos de relatórios aplicáveis, como a gente comentou anteriormente, situações em que o revisado executou trabalhos ou não executou trabalhos no ano base. É necessário que o revisor finalize o procedimento de revisão no sistema CREA, para que esses documentos sejam considerados como submetidos, né, no sistema. Madeira, você tem algum comentário? Você conhece bem o sistema aí na implementação? Não, acho que no último ano a gente já não teve mais esse problema, mas tivemos casos em que o revisor, ele ia fazendo a revisão no sistema, o sistema vai guardando a revisão que ele fez, ele terminava a revisão, e é igual se nós terminássemos a nossa declaração de imposto de renda e esquecêssemos de enviar, né? Certo? Então, ficava pronto, depois nós reclamávamos que ele não tinha entregue, falou, não, eu entreguei sim, ele só não tinha finalizado o programa. E o upload só é feito a hora que ele entrega formalmente, que ele dá o finalizar aquela planilha. Porque enquanto ele não finaliza, todo o trabalho que nós estamos gravando ali, ele é suscetível de alterações, né? Quer dizer, a gente vai preenchendo o questionário durante as revisões, né? E durante as revisões aí nós podemos alterar, né? Na medida que você vai trabalhando, né? E a hora que você finaliza, você trava e realmente aquele modelo finalizado, você nem tem mais acesso, ele vai para o CREA. Você só recebe ele num formato PDF, né? Uhum. Você fica disponibilizado no formato PDF, mas aí você já não mexe mais. Essa questão de finalizar é para fazer o gol, né? Porque, todo o trabalho, fez tudo certinho, prazo, e aí por algum motivo na questão só do sistema você não cumpre o prazo por alguma questão aí do processo de finalização, como o Madeira comentou. Bom, concluído o processo de revisão, né, conforme comentou anteriormente, que tem que ser finalizado e entregue os documentos até 31 de julho, o CREA inicia o processo das reuniões ordinárias, a partir das entregas, são feitas em bases mensais, para que a gente possa analisar e revisar toda a documentação que foi encaminhada. Como a gente comentou anteriormente, esse processo do sistema em si ele melhorou muito, né, a revisão dos membros do CREA, quando a gente acessa cada processo de revisão, que tem toda a documentação incluída no sistema, é muito prático do ponto de vista de revisão dos membros do CREA, até mesmo porque você não precisa estar fisicamente né, nas reuniões, você pode fazer isso de forma antecipada e para as reuniões você já vai bem preparado, com a revisão pronta, apenas para discutir algum item específico que foi identificado na tua revisão. Temos um prazo aqui para analisar isso até o mês de novembro de 2014. Como eu comentei anteriormente, no ano passado a gente conseguiu finalizar todo o processo no mês de novembro, e a nossa perspectiva, a nossa expectativa para esse ano é que a gente também conclua isso até novembro de 2014. Com relação ao prazo de liquidação e ao processo de análise do CREA, se nós voltarmos aí alguns anos no processo de revisão, quando nós encontrávamos alguma dificuldade na revisão, alguma informação que não estava apropriada, nós devolvíamos o processo para o revisor, pedindo que revisasse, que revisse alguma parte específica do trabalho e que reencaminhasse para o CREA com essa análise, né? Durante muitos anos, aí, eu acho que até uns 4, 5 anos atrás, até 4 anos atrás, a gente fazia isso, às vezes, 2 ou 3 vezes com o mesmo revisor. Quer dizer, você tinha uma dificuldade, mandava de volta para o revisor,
ele mandava para você ainda de forma inadequada, ou às vezes mal respondendo a dúvida que tinha sido levantada. Você mandava de novo para o revisor, quer dizer, e esse processo fazia com que nós terminássemos o exercício, terminava o ano de referência, que é dezembro, com 10, 15, 20 processos não concluídos, porque você ficava nesse ir e vire. Né? Já acho que há 3, 4 anos atrás, nós mudamos um pouco a prática, e sempre que, que a gente tem alguma dúvida, algum questionamento quanto ao processo de revisão que requeira que o processo retorne ao revisor, ele só retorna uma vez. Tá certo? Se no retorno do revisor novamente para o CRE, aquela situação não foi atendida, ou aquelas situações não foram atendidas, e são aspectos relevantes, o relatório simplesmente é considerado como não aprovado. Então tem muita gente que fala, mas o relatório foi não aprovado, eu não fui consultado. Na realidade, o relatório, em tese, ele tem que ser entregue completo. Tá certo? Ele precisa atender todos os elementos para ser enviados. Então, quando ele for enviado, ele já é dado como concluído pelo revisor. Não tem, se você levanta alguma questão e pede para ele reanalisar, é para que a gente não saia não aprovando o relatório, a Deus dará, tá certo? Mas o que nós paramos é de fazer o reenvio. Tá? Então, se tem algum problema que você envia, a resposta retorna ainda de forma inapropriada, o relatório é considerado como encerrada a revisão e ele fica como não aprovado. Ok. Bom, em algumas situações, ao longo do processo de revisão, o CRE pode identificar situações que ele entende que precisa ser realizada alguma reunião, alguma oitiva, junto aos revisores, auditores revisores ou revisados. Situações em que, claramente, na avaliação dos membros do CRE, há algum indicativo, algum indício de que aquele trabalho de revisão, e mais para frente a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, de que trabalho de revisão para atender o processo do CRE é um trabalho de auditoria. Tem que ser muito bem documentado para que você possa suportar a sua conclusão e a sua emissão do teu relatório, né? Relatório de revisão. Então, em algumas situações, a gente tem solicitado auxílio do grupo assessor do CFC. Alguns profissionais desse grupo estão indo, inclusive, nas empresas para verificar em loco, né? Fazer uma verificação em loco do que a evidência de que a revisão, o trabalho de revisão foi realizado. E aí a questão de revisão do membro do CRE considera também a experiência que a gente tem, com o trabalho de auditoria. A gente tem, essa situação aqui parece que deu uma indicação aqui que o trabalho da auditoria não foi muito bem realizado, ou em alguma forma ele não foi bem documentado por vários motivos. Questões aí de falta de documentos importantes do processo de auditoria que foram tratados ou sem ressalva no relatório, ou com assuntos graves que, na verdade, não eram ressalva, talvez seria uma abstenção de opinião em algumas situações. Então, a gente monitora isso, a gente revisa, e em alguns casos existe todo o processo de verificação em loco, e, para nossa surpresa, em alguns casos aí, efetivamente, a gente comprovou, foi evidenciado que, em vários casos, os trabalhos de revisão não estavam suportados por papéis de trabalho. O Madeira até comentou um caso aí de uma situação em que o revisor recebeu do revisado o preenchimento do questionário, né, e aí tomou como base para a sua conclusão e remissão do relatório. Então, essa situação, como o processo do CRE visa melhorar a qualidade das auditorias, né, no Brasil, então, não sei se a palavra certa é inadmissível, mas não é apropriado que, em algumas situações, você, auditor, nós, né, temos todas as regras de profissão, emitir um relatório que não tenha suporte documental da conclusão e da emissão do relatório. De novo, a questão do prazo para entrega de documentação é 31 de julho.
E, obviamente, a gente entende que temos aí 4 meses, né, partindo da indicação que é final de março, até o final de julho, como tem que ter entregue toda a documentação, temos 4 meses aí pela frente e para que, quer dizer, a gente incentiva que esse processo seja finalizado e seja de forma antecipada o envio para que esse processo seja finalizado de acordo com o cronograma que a gente estabeleceu. Bom, o CREA, no processo de revisão, sempre procura estabelecer procedimentos, né, para melhorar a qualidade dos trabalhos de revisão, e sempre que possível a gente atende demandas de revisores revisados. Madeira deu um exemplo, que é o caso em que no último ano do ciclo, o revisor que foi revisado, ele vai sair do processo de sorteio do próximo ano para evitar que ele fique 2 anos sendo revisado de forma consecutiva, né? Não sei se tem algum outro item, Madeira, que a gente possa comentar aqui. Mas, de novo, o sistema em si é uma própria melhoria. Isso ajudou bastante os membros do CREA a entrar com mais detalhes nas revisões, ter mais... você tem toda a documentação na mão, está toda no sistema. Então, e, de novo, o objetivo sempre é aprimorar a qualidade das nossas auditorias. Nunca é no sentido de prejudicar ninguém, é sempre no sentido de melhorar o processo de auditoria. Estamos passando por um momento grande de transição de norma de auditoria, norma contábil. Nós estamos nesse processo e é importante que a gente esteja preparado, né, para executar as nossas auditorias com qualidade. De novo, questão do processo de 2014. Como é? O último ano, 2014 no base 13, é o último ano. Quem não foi revisado nos últimos 3 anos, automaticamente vai ser revisado neste ano. De novo, de acordo com o cronograma, isso já foi informado para quem vai ser submetido esse ano. Até 21 de janeiro já foi feita essa comunicação. Compatibilidade de porte entre revisor e revisado. Aqui a norma, no item 27, ele prevê essa questão da compatibilidade. Vamos falar, os revisados devem contratar revisores com uma estrutura semelhante ou mais complexa que a sua. O que a gente discutiu um pouquinho sobre esse tema e o que a gente, a gente pode dar de exemplo com relação a essa questão de compatibilidade, né? Sempre pensando na melhoria do processo de qualidade das auditorias. Então, imagine que uma situação que você tenha na tua carteira empresas reguladas, instituições financeiras ou clientes numa determinada indústria com uma certa complexidade. Então, você como revisado deveria procurar um revisor que tenha clientes ou que tenha atuado naquela indústria. Imagine uma indústria de gestão financeira. Uma indústria que, por exemplo, tenha derivativos complexos, por exemplo. Então, a recomendação do CREA, do ponto de vista dessa compatibilidade, é nesse sentido, de que você sempre, vamos pensar no seguinte, o teu revisor tem que ser muito melhor do que você, como revisado. Até para que ele te possa agregar valor do ponto de vista de melhor procedimento de auditoria, que eventualmente você poderia ter executado, algum tópico específico, algum tratamento contábil específico daquela indústria, gestão financeira, tem vários aspectos relacionados com... No caso aqui, eu não sei se eu dizer obrigação, mas é uma previsão. Ele prevê, não sei se podemos dizer que seria obrigação, Madeira. O ponto relevante aqui é que o revisor tem que ter uma estrutura de carteira, uma bagagem suficientemente compatível com a do revisado. Quer dizer, então, se o revisado tem instituições financeiras, não é razoável você imaginar um revisor que não faz instituições financeiras. É uma atividade tão específica que requer conhecimentos específicos também. Se o revisor tem carteira de seguros, atua no âmbito da SUSEP, é requerido que o revisado tenha experiência semelhante. Então,
quando se fala de compatibilidade, está se falando talvez menos em porte, evidentemente quase sempre você vai chegar no porte, né? Mas em estrutura de carreira, de carteira, em experiência, para poder estar à vontade para revisar uma empresa que tem carteiras muito complexas, né? Você tem empresas que têm clientes e 30 mil horas de auditoria, clientes absolutamente gigantes, né? Que reportam SEC, que são revisados pelo COB e assim por diante. Então, você imaginar que o revisado que vai atuar nessa revisão não tenha qualquer afeição com esse tipo de trabalho, é difícil, né? Então, é nesse sentido que é colocada a compatibilidade. Não temos tido, já tivemos algum outro caso, mas muito pouco caso, de recusa nesse sentido, porque as empresas estão tomando cuidado de procurar pares. No começo tivemos, alguns anos atrás, você tinha empresas que tinham até uma carteira de cliente mais ou menos razoável, e que pegava uma pessoa física, né, um auditor pessoa física para fazer a revisão dela. Não tem a menor condição de comparar, né? Então é nesse sentido que a norma coloca. Ela não é diferente em outros países que tem pelos pares também. Tá, então, de novo, a questão é sempre aprimorar o processo e, nesse caso, o exemplo que eu dei é que esse revisor ele pode te agregar valor do ponto de vista de conhecimento da indústria, do ponto de vista de conhecimento de procedimento de auditoria, que eventualmente você não... Sim, sim. Isso nós estamos começando a observar exatamente com relação a esse tópico. Ok? Como assim? Ah, sim. Sim. Vamos lá, isso daí. Questão do cadastro, de revisão. O revisor, se no último ano de revisão ele teve o relatório dele não aprovado, ou com opinião adversa, ou com negativo, ou com abstenção de opinião, ele não está apto a ser revisor até que ele venha a ter um relatório aprovado. É. Ok. Como a gente comentou anteriormente, né? Revisão é um trabalho de auditoria. Tá? Então, ao emitir teu relatório, esse relatório tem que estar suportado, né, por esse trabalho que evidenciam o trabalho executado, as conclusões obtidas, os testes que foram efetuados e as conclusões. Então, é um trabalho de auditoria, tem que ter suportado por esse trabalho. Essa é uma condição primordial para o sucesso do programa. Como a gente comentou anteriormente, tem situações aí que a gente está evidenciando que em alguns casos o trabalho de revisão não estava suportado por processo de trabalho. Então, esta é uma situação bem crítica, vamos chamar assim em alguns casos, que a gente, do ponto de vista de CRE, a gente tem dando bastante ênfase a esse ponto. Madeira, não sei se você quer comentar alguma coisa. Esse assunto a gente já discutiu nas apresentações anteriores, quando a gente fala de evidência, né? O ponto importante aqui para nós é que a evidência de trabalho executado, ela é nossa defesa, não é contra nós, ela é a favor do auditor, né? Você guarda as evidências para que numa situação de questionamento qualquer, você tenha como provar documentalmente o trabalho que você executou. Esse é o principal motivo das evidências. A evidência não é para o mercado, é para o próprio auditor. O questionário, ele é um programa de trabalho, ele não é um banco de evidências e dados. É evidente que o questionário, ele tem um campo apropriado para comentários e para algumas das questões, um comentário que vem à sequência de uma resposta sim, por exemplo, um comentário complementar, ele pode ser evidência suficiente
porque se trata de um ponto que merece somente algum esclarecimento. Né? O sim não é evidência. Quer dizer, responder sim não é evidência. Né? Porque é como se a gente, no nosso programa de trabalho de um cliente nosso, a gente passa no programa de trabalho lá por um assistente que vai executar uma área, fala assim, revise cálculos e assim por diante. Ele vai no programa e coloca assim, revisei, ok. Aí você vai nas áreas, não tem nenhuma evidência de que ele revisou cálculos e soma. Aquela resposta do programa não responde à evidência que está no trabalho apresentado. É esse o conceito da evidência. Então, a documentação é necessária. Insisto que, em alguns casos, usando o próprio espaço que o programa tem, que o questionário tem, para dar uma explicação breve ali, que o espaço permite, você pode entender que, em certas circunstâncias, essa explicação ela é suficiente como evidência. Em tantas outras, não é suficiente. Nós vamos ter que guardar alguma das evidências da documentação que a gente examinou, o que a gente viu no revisado e assim por diante. O Humberto citou que o CREA, ao analisar a documentação, porque nós não revisamos, nós recebemos um pacote de documentação feitas pelos nossos revisores, né? Ao analisar aquela documentação, quando o CREA tem alguma pista, alguma coisa cheira esquisito, então a gente tem um apoio de uma equipe do CREA que vai, hoje, a revisor e revisado, a norma permite que se faça isso, para verificar que evidências tem, como é que o trabalho foi conduzido e assim por diante. Né? E não é com prazer que a gente vai dizer que em cada 10 casos, 8 dessas visitas identificam que não existe absolutamente nenhuma evidência de trabalho realizado. Você tem simplesmente um questionário e às vezes com sim de cabo a rabo, sem nenhuma explicação, sem nada, quer dizer, não tem um papel de trabalho, não tem uma explicação. Você entrevista a pessoa que fez o trabalho e ela não tem explicações complementares. Nós não podemos dizer que o cara não fez o trabalho. A evidência é zero. Se ele tivesse que responder judicialmente por qualquer situação, ele não teria como provar o que ele fez. Né? Pior que isso, em alguns casos, por amostra ou por algum indício, nós somos ao revisado. Olhar os papéis de trabalho daqueles trabalhos que teriam sido selecionados pelo revisor. Tá? E encontramos, às vezes, trabalhos parcamente evidenciados, com um nível de registro de informação muito aquém do que as normas exigem, e às vezes não tem um único ponto de recomendação. Então, como é possível isso? Não é absolutamente razoável. Né? Então, onde que, na leitura dos relatórios que nós recebemos, algumas coisas claramente chamam a atenção da gente, chamaria a atenção de qualquer um de vocês que tivesse empossado nessa condição que nós estamos aqui para fazer esse acompanhamento, essa gestão do programa. Né? Que você pega um relatório sem carta de recomendação, porque não tem nenhum ponto de recomendação. Eu não lembro de algum cliente que eu tenha feito meus 40 anos de profissão que não tenha tido carta de recomendação. Que não tenha nada para melhorar. Tá certo? Que não tenha nenhum procedimento para melhorar. Isso se aplica a gente. Quer dizer, eu gostaria de fazer um trabalho de auditoria que ficasse impecável no final dele. Tá certo? Certamente não faço nenhum assim. Tá? Alguma coisa sobra no meio do caminho. Ou por pressão, ou por qualquer coisa, alguma bobagem a gente acaba fazendo. De maior ou menor expressão, espero que de menor, né? Tá certo? Mas alguma coisa escapa. Então, você não ter carta de recomendação, você ter questionário de cima e embaixo respondido sim, é um indício para a gente de que o trabalho talvez não tenha sido feito como deveria. Alguns trabalhos vão para isso. Como é que você chama os pontos que são para... Somebody Love. O Humberto chama aqueles pontinhos de recomendação, de algibeira, né? Aqueles que você tem no colete, assim. Tá? De somebody love, né? O cara, para não dizer que não fez ponto de recomendação, ele fala assim, no papel de trabalho, de estoque, no item número tal, não tinha o nome do auditor que fez o trabalho. Né? E ele chama aquilo de um ponto de recomendação. Não que não seja, tá certo? Mas é um somebody love, né? Ou seja, é para dizer que não fez recomendação, ele faz uma bem sem graça, né? Ou faz algumas, assim. Isso a gente tem para mostrar, né? Não é público, mas está lá, está nos nossos arquivos.
de comentários que são absolutamente secundários e assim por diante. Às vezes você pega 4 pontos de recomendação, nenhum ponto importante. E às vezes repetitivos, né? E às vezes até repetitivos. O mesmo revisor, ele repete o mesmo ponto em outras revisões. A gente tem pego isso com frequência. Você pega o ano passado, nessa última revisão agora, que terminou em novembro. Até o erro de português é o Nós pegamos um revisor que fez 4 revisões e os 4 relatórios de recomendação eram absolutamente iguais, até nos erros. Né? E nos acertos também. Então eram cópias, então a gente não sabe em qual deles era integralmente aplicável, mas não é razoável que os 4 revisados que caíram na carteira dele, que o contrataram, né? Tem o mesmo ponto, né? Tem exatamente os mesmos pontos, né? Então, isso acaba sendo um indício de que a revisão não foi feita de forma cuidadosa, né? Da forma como se espera de um trabalho que, como o Humberto disse, é um trabalho de auditoria como outro qualquer, né? Ok, vamos lá, Felipe. Bom, aqui é só uma referência à norma, não precisa repetir aqui, todo mundo sabe que tem que ter um arquivo final com toda a documentação, suporte, e a finalidade é sempre em ter em mente. Se um dia esse trabalho que você fez for revisado, a pessoa que vai revisar tem que entender qual foi a tua conclusão, por que você fez aquele determinado procedimento, qual foi a natureza, a época, a extensão desses procedimentos. Alguém externo à tua companhia, aquele trabalho, entenda o que foi feito e chegue na mesma conclusão de quem executou o trabalho. Em termos de assuntos de documentação relativa à revisão, o próprio sistema do CRE tem os modelinhos, carta de contratação, as informações preliminares, planejamento da revisão e a amostra selecionada, na minha visão aqui, deveria até ser uma coisa que a gente poderia chamar de um memo de planejamento da revisão. Né? Então, o revisor deveria considerar todos esses aspectos, por exemplo, quantidade de clientes daquele revisor, daquele revisado, funcionários, filiais, etc. Da mesma forma que no trabalho de auditoria, você, para executar a auditoria, tem que conhecer os negócios da companhia. Complexidade, temas contábeis complexos, a forma que a companhia administra, o management administra a companhia, e você, com base nisso, você desenha os seus procedimentos de auditoria. Aqui não foge da mesma situação em que você documenta isso, entende, e aí faz o teu planejamento. De novo, como a Madeira comentou, o papel de trabalho que embasa o preenchimento no questionário. Obviamente, o revisor tem que ter informações do revisado, como a gente comentou anteriormente, para que possam estabelecer a extensão, época e procedimento, profundidade dos trabalhos. Até mesmo no questão do quesito precificação. Né? Então, por exemplo, imagine que você foi procurado para fazer uma revisão numa empresa de capital aberto com assuntos complexos, impostos, ou, por exemplo, diferidos, instrumentos derivativos. Então, na tua precificação, você tem que considerar que, de algum momento, você vai ter que envolver um especialista. Porque você, em algumas situações, nós como auditores não temos todo expertise para determinados assuntos. Então, talvez, nesse caso, você precisa ter um especialista para te ajudar na revisão específica daquele cliente, e esse item deve ser considerado no teu processo de precificação. Bom, toda a questão aí dos manuais, né, de revisão, que a gente tem observado muita falta de atualização desses manuais, mas esse é um bom ponto de partida, né, para efeito da revisão. Entender se esse manual está atualizado, entender se esse manual está de acordo com as normas de auditoria, se ele atende a todos os procedimentos. Então, é um baita ponto de partida para que você possa iniciar o teu trabalho. E, obviamente, é importante que tenha um manual, não só está lá no site, em algum lugar bonitinho, mas que, efetivamente, não há aplicação daqueles procedimentos do que está descrito no manual. E obviamente, o auditor, o revisor, deve verificar a aplicação dos procedimentos que foram estabelecidos no próprio manual do revisado.
No papel de trabalho, acho que a gente já comentou sobre isso, acho que não é mais falar novamente, né? A gente precisa documentar. Programa de trabalho não é apenas só para preencher, não é a única evidência, é uma evidência, como o André comentou, mas não é a única evidência. Tem que ter outras evidências para suportar a tua conclusão, a tua opinião. Esse aqui. A gente comentou também que, Madeira comentou, eu comentei também, a questão de temos funcionários do CFC, que compõem esse grupo assessor, que é aquele que faz visita aos revisados e revisores, né, como a gente comentou, nas situações que a gente identifica situações que requeram essa verificação in loco. Então, eu não sei se para esse ano a gente vai fazer alguma coisa diferente, vamos utilizar isso, ou até mesmo nós mesmos, como membros do CREA, em algumas situações, talvez seja um item que a gente possa considerar também. Além dos profissionais do próprio CFC, desse grupo assessor, nós, como membros do CREA, também realizar algumas verificações in loco em algumas situações. E aí estamos à disposição para qualquer questionamento, qualquer dúvida sobre o processo. E aí, Roquembar, agora a questão de aberto para perguntas. Perguntas difíceis, endereçadas para Roquembar e Madeira. Bom, gente, objetivando nós ganharmos aí o maior tempo possível para perguntas. Todos me ouvem bem, né? Então, pronto, assim, ó. Vamos só combinar uma sistemática que é a seguinte. É uma pergunta para cada um. Vocês explicaram quando um revisor não é aceito. Então, se ele não foi revisado, se a revisão que ele fez não foi adequada, se quando ele foi revisado não foi aprovado. Agora, quando o revisor promove uma fraude, primeiro, o que acontece com o revisor? Porque o revisor é o fraudador. Eu não tenho evidência que o revisado é o fraudador, quando a revisão não foi realizada. O fraudador é o revisor. Quando ele comete uma fraude, você não diz que ele está impedido de ser revisor da... Não, tem que estar. Então, coloca na lista, é fundamental. E segundo, o que acontece com o revisor quando ele comete uma fraude? Tá. Gente, para entender o funcionamento da reunião do CREA, tá? O CREA não é órgão de fiscalização, certo? Porém, participam da reunião do CREA o pessoal da normas de auditoria da CVM e o pessoal da fiscalização do Conselho de Contabilidade. Eles são partícipes da reunião na condição de ouvintes, certo? Então, sempre que um desses itens surge, certo? De pronto, eles já fazem a anotação deles e encaminham nas respectivas, seja na CVM ou seja no Conselho de Contabilidade, os encaminhamentos de fiscalização. Tá? Certo? Por quê? Porque quando constam nas atas, etc., as atas também vão para a CVM e vão para o Conselho de Contabilidade. Então, nestes casos, assim, ó, do ponto de vista do CRE, o nosso limite é dizer para ele, tu não pode mais revisar. E nós fazemos isso. Certo? Depois abre-se os respectivos processos no âmbito da CVM, no âmbito do Conselho de Contabilidade, em relação ao ato em si, do serviço não feito, do serviço fraudado, etc, etc, etc. Mas no âmbito do CREA, o máximo é isso aqui. O CREA ele pode não aprovar a revisão e comunica. Ele pode não aprovar, identificar problemas no revisor. Vou dar números, tá? Acho que a gente trabalha bem quando a gente fala de números. Tá? O grupo assessor do CREA fez 23 oitivas / diligências. 23. No total, no ano de 2013, foram 118 empresas revisadas, que efetivaram a revisão, embora o número original era 154 que deveriam se submeter, 23 não indicaram, e assim foi indo, ficou 118 que entregaram as revisões. Dessas 118, o CREA revisou, além do revisor, na hora da análise da revisão,
o CRE pegou e entendeu que deveria ser feita uma diligência. Das 23 diligências efetuadas, 19 restaram não aprovadas. E não é um número diferente que a CVM, porque a CVM também criou um grupo. Como é que é o nome daquele grupo da CVM? Alguém lembra? Grupo Assessor de Risco, ou Grupo de Risco, não sei o quê. Enfim, ela tem lá um grupo. Que a CVM também está indo nos auditores. E das 4 ou 5 primeiras idas, restou que deu problema para todos. Certo? E olha como é a diferença, tá? A CVM, que na realidade são 400 e tantos auditores inscritos na CVM. A CVM ela trabalha só com 125, mais ou menos, que é o que atua em mercado. Ela só foi no grupo dos 125. E desses 4 ou 5, todos tiveram problema. Ok? Mas então, respondendo a pergunta objetiva, tem coisa. Pois não. Eu vou ao mesmo tempo aqui indo pelo... Puxando o gancho aí da pergunta do nosso amigo, eu gostaria de saber o seguinte: por que o CRE ele não informa o porquê, entre aspas, não houve essa aprovação? Aconteceu isso comigo. Eu não fui aprovado esse ano e eu questionei no e-mail de vocês o porquê. Eu gostaria de saber o porquê, onde que o meu revisor ele errou. Mas tu tem acesso a... Oi? Tu tem acesso a súmula. Não, mas eu queria essa informação. Vai receber. Se tu não recebeu, vai receber. Não recebi. Não, então vai por receber. isso. Tá? A súmula é direito do revisado. Tá. Mais uma pergunta aqui, aproveitando que eu estou com o microfone na mão. Foi citado a respeito do item 27 da NBCPA 11, que prevê a compatibilidade. Então, é lógico que uma empresa grande não pode ser fiscalizada por mim, por exemplo, porque eu sou pequeno. O CRE não poderia também analisar, porque está se tratando hoje todo mundo com igualdade. Então, tratar todo mundo com igualdade é um problema sério dentro desse programa de vocês. Eu acompanho vocês desde a primeira reunião lá em 2000, lá no CRC. E o que acontece? Bom, as empresas grandes elas têm que ser tratadas de um jeito. Por exemplo, esse questionário de revisão, que eu acho que, vou puxar o gancho, é um somebody love. Por quê? O pequeno, ele tem que responder com respeito à auditoria que ele faz pequena. Agora, se fizer uma SA, fizer de seguro, ela tem que ser tratada diferente. Então, o que eu acho que o CRE, isso aí eu já venho debatendo isso aí desde a primeira reunião. Quem tratar igual, com igual. Mas, assim, Desigualdade com desigualdade. Porque nós não podemos pegar um pequeno ou grande e ter essa norma geral. Vou te dizer o seguinte: na hora que nós fazemos a avaliação da revisão, nós levamos sim isso em conta. Entendeu? Mas eu estou dizendo a respeito de relatório. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. O meu revisor se preencher um questionário de não sei quantas perguntas. Certo. A hora que você começa a responder sim ou não, ou abre uma exceção, tal, a hora que você chegar lá embaixo, você não sabe nem que você respondeu lá em cima. Porque essas perguntas, elas são perguntas que, na realidade, no meu entendimento, elas não estão tentando fazer com que se dê um vislumbre. Pelo contrário, ela dá confusão. Não sei se eu estou errado. Ok, assim, ó. Mas vamos lá, assim, ó. Nós abrimos a resolução do Conselho da Revisão dos Pares em audiência pública em 2013. 13 ou 12? 13. Nós abrimos a resolução em audiência pública. Certo? Quantidade de sugestões, críticas, etc. que veio foi inexpressivo. Ponto. Teve basicamente 2, 3 sugestões, assim, mais de que quem sabe rever isso, faz aquilo, uma sugestão de texto, etc. Certo? Então, na realidade, nós temos que lembrar primeiro o seguinte, gente. Este modelo foi instituído por delegação da CVM. Esse é o primeiro aspecto. Tanto que ele só abrange os auditores registrados na CVM, independente de ter ou não cliente. Certo? Isso é uma delegação dada ao IBRACON e ao CFC, lá na 308, de que eles conduzem esse programa de revisão de qualidade. Bom, o 32 da 308 exige controle de qualidade interno. O 33 exige a revisão externa dos pares. Ok? Então, assim, ó. Na realidade, a CVM, e aí entendendo assim, ó, ela entende uma questão diferente.
Ela entende, por exemplo, de que assim, ó, o cara está apto a fazer. A qualquer momento ele pode contratar e fazer. Então ele tem que estar estruturado e preparado de uma maneira mínima. Agora, voltando à questão do porte, na avaliação do relatório, na avaliação da revisão, os relatores levam isso em conta. Tanto que a gente começa olhando assim, ó, esse cara tem companhia aberta, não tem companhia aberta, ele tem órgão regulado, ele não tem órgão regulado, e na avaliação de aceitar ou não aquilo que foi apontado, ou de entrar numa discussão de que aquilo talvez deva ser diferente, se leva isso em consideração. Quantos auditores são, qual é o tamanho da empresa, isso tudo na avaliação a gente leva. Tanto que é isso que nós, a partir do ano de 2012, ou 2013, não lembro, nós estamos pedindo que venha junto aquele informativo anual que tem que ser entregue no Conselho de Contabilidade. Que ali a gente consegue enxergar, assim, o cara tem o quê? Porque às vezes, gente, porque vamos lá, a questão não é o porte da empresa de auditoria, a questão é o que ela atende. Tá? E aí é muito comum no Brasil inteiro nós termos pequenas firmas atendendo grandes empresas, cooperativas grandes, sabe? Uma série de entidades que, embora não sejam assim submetidas à CVM, mas que têm uma responsabilidade pública muito forte. É raro a gente pegar é muito raro a gente pegar uma empresa de auditoria, certo? Que fique assim, ó, não, eu sou pequeno e eu só atendo pequena empresa limitada, pequena empresa não sei o quê. É muito raro. Só para permitir o rodízio, depois a gente volta, tá? Eu tenho uma pergunta muito simples. Qual que é a formação e a experiência dessas pessoas que formam esse grupo assessor que faz as visitas em loco? Não, vamos por partes. Eles todos são contadores, todos se submetem a alguns programas de capacitação, certo? E eles são orientados pelos membros do CRE. Certo? Então, na realidade, eles funcionam como um grupo assessor mesmo, no mais amplo conceito, né? Ou seja, eles vão lá diligenciar, esclarecer itens levantados pelos membros do CRE, que são 8. E diga-se de passagem, é importante, assim, ó, a gente tem que ter uma clareza dos membros do CRE. O CRE é um dos órgãos mais democráticos do ponto de vista da representação. São 8 colegas que compõem o CRE, sendo 4 de pequenas e médias empresas, e 4 das grandes empresas. Em nenhum outro fórum, em lugar nenhum, nós temos essa proporcionalidade. Tá? Ou seja, então aquela questão de que não, isso aí é só dos grandes, não funciona. Então, mas esse grupo assessor, assim, ele recebe treinamento, ele recebe capacitação periódica, tá? Inclusive agora nós estamos adotando um plano de treinamento. Ele troca informações para a CVM, ou seja, tem toda uma capacitação aí, mas eles vão objetivamente verificar itens apontados pelos relatores, vamos chamar assim. Vocês dois, por favor, fiquem à vontade. Marcelo Garuti, RM Auditoria Contábil. A NBC aí da compatibilidade, ela diz o seguinte: caso o auditor revisado tenha em sua lista entidades regulamentadas pelo Banco Central e SUSEP, os membros da equipe revisora devem ser registrados no CNAE com habilitação equivalente. No final ele fala isso. Então isso precede a escolha de qual trabalho eu vou revisar. Se o meu cliente auditor que eu vou revisar tiver Banco Central, tiver segurador e tiver companhia aberta, eu tenho que ter as 3 habilitações como revisor. E eu posso escolher não um Banco Central e não uma seguradora. Mas se tiver na carteira do revisado as 3 características do CNAE, eu também tenho que ter, senão eu tenho que abdicar de dar a proposta. Então isso é não é opcional, não é de vocês, é da norma. Perfeito. Porque se está na norma, não tem o CRE saber se aceita ou não. Ou tá ou não tá, né? Ou é ou não é. Na seleção de trabalho a ser revisado, se a empresa tiver cliente aberto, ela tem que ter cliente aberto na seleção. Se tiver instituição financeira, tem que ter instituição financeira na seleção, e assim por diante. Quer dizer, então, responde o que você está falando. Na verdade, eu fiz só uma constatação da norma, e não era bem a minha pergunta, porque conforme ela foi citada, eu vim abrir aqui para ver qual era o texto. Porque surgiu a dúvida se era uma orientação. Não é uma indicação, é obrigatório.
Agora, uma questão conceitual, e aí eu acho que esse equilíbrio aí de 4-4, pelo número de auditores brasileiros, devia ser 2 e 6, de repente. Porque eu acho que o CRE, como comitê, num primeiro momento, lá na Rosa e Silva, como o colega falou, a sensação foi, isso é coisa de grande para proteger mercado. Eu acho que hoje eu não vejo assim, por ter sido revisada já 2 vezes, 2 anos seguidos, num embate aí com o CRE, mas que se seguiu a uma revisão contínua, mas eu acho que a CVM que tem que pagar o trabalho, ou o Conselho Regional de Contabilidade, ou pagar a estrutura do CRE. Então nós estamos trabalhando de graça para eles, pagando entre nós o serviço. O CRC cobra uma anuidade baixa nossa, a CVM cobra uma anuidade alta. E se a CVM quisesse fiscalizar alguma coisa, ela tinha que ir na Petrobras e na Eletrobras, né? Porque eles não vão. Imaginem nós, auditor, né? É brincadeira, né? Então eu acho que o CRE tem um papel fundamental. Mas a CVM, que é a grande beneficiária, né? Porque você vê, nós estamos trabalhando para a CVM. Mas vocês não têm poder de fiscalização. Então, mas a ação do órgão fiscalizador CVM em cortar aquele auditor ou ir lá em loco, detectar se ele pode continuar com o registrativo na CVM ou não, eu acho que se perde muito tempo, muito dinheiro envolvido, porque nós estamos pagando novamente. Nós pagamos o CRZ para fiscalizar, pagamos a CVM para fiscalizar e pagamos o auditor revisor. Na prática é o auditor revisor que trabalha. Isso se não for revisão de cafezinho. Deixa eu só assim, ó, é o conceito. Para fins de esclarecimento, assim, ó. Os processos eles têm andado bem mais rápido nos últimos tempos, tá? Que a gente criou uma série de novos mecanismos de agilização, tá? E não só do ponto de vista do CRE, por exemplo, a CVM andou ela começou um processo de questionar descumprimentos de educação continuada, sabe? Isso tem andado mais rapidamente. Tá? A própria presença da fiscalização do próprio Conselho de Contabilidade na reunião, que sempre participou, agora assim, ó, ele já sai anotado. Tá? Agora vamos lá, gente, isso é um processo que a gente não consegue botar ele nesta velocidade. Agora a verdade é a seguinte, verdade não, a minha opinião, como o CRE é quase um modelo de autogestão, é a situação que mais, na minha opinião, atende ao interesse dos auditores. Tá? Que a gente consegue ir ao longo do tempo, assim, ó, uma relação direta. Nós fizemos aí nos últimos 2 anos audiências, reuniões com membros do CRE nas principais praças de auditoria do Brasil. Né? Demos a oportunidade para todo mundo vir, sentar, conversar, sugerir, concordar, discordar. Né? Agora, assim, ó, nós temos que analisar o contexto. O contexto é o seguinte. Tem uma quantidade expressiva de empresas de auditoria que demonstram, ao final dos seus processos de revisão, e etc., que elas estão muito ruins. Não é novidade para ninguém, né? Porque na concorrência a gente vê muitas vezes isso e aquilo. Tá? Então isso é um processo, sabe assim, ó. Gente, acontece, e eu não estou falando assim, ó, claro, eu falo de Brasil, entendeu? Mas vamos lá, assim, ó, no Sudeste, para não especificar estado nenhum, sabe? No Sudeste nós temos empresa de auditoria fazendo auditoria sem ter um papel de trabalho. Entendeu? E isso a gente pegou agora. Entendeu? Certo? Então a gente começa a ter ganhos assim, que a gente vai, ao longo do... Cada ano nós vamos evoluindo. Esse ano que passou, por exemplo, nós definimos que um único relator pegaria todas as revisões do mesmo revisor. Porque aí o cara consegue enxergar melhor o conjunto. Gente, é risível ou é sofrível? Escolham qual é o... Tá? Entendeu? Assim, ó. Tu tem cartas de recomendação, tu tem planos de ação, que é idêntico em 4 revisados diferentes. Tá? Os mesmos pontos, as mesmas questões, em 4 revisados diferentes. E o plano de ação, que é aquilo que cada revisado tem que fazer, igualzinho. Então tu imagina o seguinte, o revisor ele fez um workshop dos revisados, né? Para que eles pudessem fazer o plano de ação. Vamos adiante, por favor. Diga. Se falar bem alto. Gente, o questionário, nós estamos assim, ó. Nós optamos por uma questão de igualdade,
concluirmos o último ano do ciclo, que é este, no mesmo questionário, no mesmo modelo e etc. Porque nós entendemos que uma mudança no meio do ciclo, ou no último ano do ciclo, ia ficar muito ruim. Tá? Então, assim, ó, agora, devemos de novo abrir as discussões de questionário, porque nós temos que fazer uma alteração no sistema, certo? Etc, etc. Agora, assim, ó, todas as avaliações que a gente tem feito do questionário, né, a gente diz assim, são mais ou menos 800 e não sei quantos itens, né? A gente tem discutido, assim, ó, tá bom, se ele vai deixar de ter 800, talvez, e vai virar 600, certo? Mas, na essência, ele continua abordando as mesmas questões. Tá? O nosso problema, especialmente das pequenas e médias firmas de auditoria, certo? É que nos falta braço para as formalidades de qualidade. Desenvolver os modelos, desenvolver os manuais. Isso tem faltado braço para as pequenas firmas de auditoria. Isso é uma discussão que, na verdade, que boa parte dos nossos problemas se resolveriam se nós tivéssemos uma solução para isso. Que é uma coisa que, inclusive, nós vamos debater depois. Tá? Porque o problema, os auditores não estão se negando a fazer, eles não têm, mas está faltando nesse momento braço para atender, num curto espaço de tempo, essa quantidade grande de novas demandas e exigências e formalidades que surgiram. Próximo. Estou chegando. Diga. Fala bem assim, ó. Voltando um pouquinho na situação lá da compatibilidade. Certo. Primeiramente, vocês tinham comentado que o revisor tem que ter na carteira de clientes, né, clientes compatíveis com o revisado. Não a qualificação técnica dele. Ele tem que ter experiência, isso. Tá, mas no mesmo exercício, não necessariamente. Não necessariamente. Tá. Mas tem que ser uma experiência recente, por exemplo. Ok. E a outra questão, no caso assim, ó, a minha empresa, no caso, já informou o auditor revisado, que ainda está em processo de validação. Certo. Digamos que ele seja recusado, não seja aprovado. Aí eu tenho que informar um outro, que vai entrar em análise também. Nesse período, passa o 31 de março, o que acontece? Tu vai ganhar um prazo minimamente razoável para arranjar o outro. Ok. Certo? Para todas aquelas empresas que o CREA acaba, e não são tantas também assim, mas para todas as empresas que o CREA acaba rejeitando a indicação, é concedido um prazo para uma nova indicação. Olha, um ponto absolutamente relevante é que todos os auditores que estão desabilitados a ser revisores sabem disso. Eles foram informados pelo CREA disso, da condição de não poderem ser revisor. Então, é um erro de origem, né? Então, se você procura uma empresa, né, para pedir proposta para ser o seu revisor, e ele sabe que não está habilitado, ele devia declinar essa informação para você. Falar, infelizmente, não posso fazer. Mas não é esse caso que eu pergunto. Eu pergunto no caso que vai passar por esse processo de avaliação. Não, eu só estou colocando a coisa no outro prisma. Okay. É porque se o auditor que você consultou, ele não está habilitado, o problema morre na origem. Uhum. Né? Infelizmente, a gente tem tido, poucos, mas tem tido alguns casos, do auditor consultado não estar habilitado, mas ele não dá essa informação para a empresa que está consultando, e aí dá esse desgaste. Às vezes, você só informou o CREA dia 30 de março, chega lá o auditor não está habilitado, mas ele sabia que não está habilitado. Por razões até de ordem legal, né? Nós não podemos colocar no site do CREA a lista dos não habilitados. É igual o condomínio, né? Você não pode pôr a lista dos não pagantes, né? Embora boa parte dos condomínios façam isso. Mas, no caso, nós não podemos deixar essa relação como pública. Agora, todos que por alguma razão, por essas razões que foram listadas aqui, não estão habilitados à revisão, e por outra que não estava listada aqui, mas é um ponto que o Gui levantou, que é o caso, por exemplo, dessas empresas que nós fizemos a verificação em loco, e verificamos que o trabalho não foi bem conduzido, este revisor ele foi desabilitado para a próxima revisão, mas ele sabe disso.
ele foi informado pelo CREA. Certo? Então, se todo o revisor, uma vez consultado, né, tiver a mínima ética, né, porque de informar, falar, eu não estou, a gente não teria esse problema. A gente ainda tem, porque alguns deles não dizem isso. Obrigada. Não teria nem o ponto que você levantou. Próxima. Só um minutinho. O problema é prático. Eu recebi em janeiro a caixinha me indicando para fazer a revisão. E como eu estou lá em Porto Velho, Rondônia, que atualmente está alagado, então para mim fica difícil, porque, por exemplo, em Cuiabá não tem nenhum hábito. Manaus também não tem. Belém também está perdendo seus... Ninguém quer mais nada com a CVM, porque desde que perdeu aquele incentivo da ex-Sudã, pronto. Aí eu fiquei sem condição nenhuma de indicar um revisor. E eu mandei perguntar do e-mail, pelo e-mail lá para o CREA, que eu sempre falo com o pessoal lá, que como eu fui presidente do Conselho Regional de Contabilidade lá de Rondônia até 31 de dezembro, hoje eu continuo como vice, mas até 31 ativo. Eu sempre estava por lá, estava visitando lá, estava questionando as coisas. E aí eu mandei perguntar se eles podiam indicar uma relação, pelo menos, do pessoal que poderia ser indicado. Eles não Mas isso tem indicaram. uma lista agora no site, né? Quando o revisado entra no sistema, tem lá a lista por estado. Tá separado por estado, onde tem as empresas. Se eu entrar lá no site do CREA... Dentro do sistema, com certificado digital, na hora de indicar o revisor, tá... Sim, uma perguntinha sobre o certificado digital. O meu certificado está valendo até abril. Eu ainda posso consultar lá com ele? Enquanto ele estiver válido, pode Ele está, que ele vence só em abril. Então tá bom, a minha pergunta é essa. O que mais, gente? Posso? Oi. Uma pergunta rápida. Mesmo os trabalhos que não estão relacionados a Banco Central, CVM, SUSEP, durante a revisão de qualidade, eles podem cair na seleção? Sim. Também? Sim. Não, ok. A rigor, qualquer trabalho. Ali atrás, por favor. No caso da reciprocidade, tem um prazo que ela se extingue ou é pro resto da vida? Reciprocidade de revisor. Não, ela não... Não se extingue. Uma vez feito... Quem faz centro-bairro não tem como fazer bairro-centro. Tá. Naquele centro. Vai? Mas aqui no lado seguinte vai ter que ter uma mudança. Não, digo. Mas é tu me revisa. Não, outro que eu revisou o ano passado. Eu não posso revisar ele nesse. Tu não pode revisar ele na próxima revisão. Sim. Não, na próxima revisão. Então você não respondeu a minha pergunta assim. Eu perguntei se ela extingue. Você disse que não. Não, é que na realidade, vamos lá, assim, vamos para exemplo prático. Tá? Ele me revisa. Sim. Certo? Ok? Na próxima que ele fizer, eu não posso revisar. Sim, mas na outra... Se ele não me revisar de novo, sim. O que eu disse é que assim, enquanto existir, não. Ok? O que mais, gente? Já houve uma mudança no sistema do questionário desse ano em relação ao passado? Não. Não. Preservamos justamente para manter a comparabilidade dos 4 anos. O tamanho dos arquivos, o tamanho aceitável dos arquivos para envio. Eu tive dificuldade no tamanho dos arquivos para envio. Então, achei muito pequeno. Cheguei a mandar documento sem leitura, ilegível, assim, porque não... A princípio, assim, não é para ter problema. Tá? Falta quanto de capacidade? Se eu não me engano, são 10 MB cada arquivo. Certo? Deve ser conexão local. Mas se tiver algum problema, entre em contato. Gente, assim, o grupo assessor do CREA, ele está à disposição dos auditores para esclarecimentos, auxílio de envio, orientação. Certo? Assim, o pessoal, recapitulando, nós não somos de fiscalização.
certo? Porque o nosso trabalho é objetiva única e tão somente, né, melhoria da qualidade dos trabalhos da auditoria, ponto, certo? Entendeu? Não é porque alguém vai ligar lá para o grupo assessor e perguntar se posso isso, posso aquilo, posso não sei o quê, que a resposta disso, o cara vai, no ato seguinte, ele vai lá na fiscalização e diz, ó, o cara me ligou aqui. Isso não acontece. Foi um dos motivos pelo qual nós criamos, inclusive, o grupo assessor, que não é vinculado, do ponto de vista da estrutura do Conselho de Contabilidade, a fiscalização é uma área e o grupo assessor está vinculado à área técnica, que é uma outra área. Ah, então toda essa questão de, mas e aqui, isso aqui faz, não faz, preenche, não preenche, pode ou não pode, não sei do que, pode falar com o pessoal do grupo assessor, e o pessoal do grupo assessor dá suporte. Certo? Óbvio que tem alguns que ligam pedindo uma sugestão de como é que burla alguma resposta. Essa a gente não dá. Mas fora isso, mas até a pergunta a gente recebe. Quem o pessoal tem respondido essa questão? Mas, gente. Uma questão simples. Não é a primeira vez, a segunda vez que recebi uma correspondência de uma firma de auditoria oferecendo para fazer qual a postura que eu devo tomar. Devo denunciar, porque o combinado no início é que isso não é um produto, isso é uma consequência da atividade. No âmbito do CREA nós não temos nada com isso. Porque a rigor assim, ó, a divulgação de quem é para ser revisado naquele ano sai no site. Tá? Está aberto lá, por exemplo. Tu acessa o site lá, e não é nem o sistema do CREA. Lá no site do Federal já tem a lista das empresas que foram sorteadas, digamos assim, para a revisão. Tá? Ato seguinte, algumas firmas oferecem serviço. Aí é do julgamento individual de cada um, como é que se entende isso. O colega acha que você seria o cliente, né? Quem poderia reclamar, por exemplo, ele mandou carta para ti, eu posso reclamar dele. Se há algo impedimento, eu acho que, na minha opinião, se eu estou dando publicidade que eu fui revisado, fui aprovado. Não é isso. É a empresa oferecendo serviço. Mas a colega lá não falou que não sabe se o cara está habilitado ou não. Estou dizendo assim, a nossa empresa passou por revisão, foi aprovada, estamos habilitados a ajudar o colega na revisão. E a rigor pode divulgar isso, assim como divulga e faz outro serviço. Mas enfim, mas isso não é do âmbito do CREA. Pois não? Duas perguntas. Na verdade, a primeira é em relação à equipe que for revisar, qual que é o mínimo que ela tem que ter de equipe? Tem que ser um sócio, tem que ser um gerente sênior que vai revisar? Qual que é estabelecido? Tem que ser em qualidade e quantidade suficiente para cumprir a revisão. Você precisa listar essas pessoas, a experiência do especialista e tudo mais, porque senão, vamos lá... É que a princípio não pode... Não pode... De revisão. Mas é que não pode... Vai lá e manda um sênior... Não, mas é que assim, ó, para fazer a revisão tem que estar registrado no CNAE. Tem que estar habilitado no CNAE. Ou seja, a partir dali, é julgamento do revisor, quem bota, desde que é habilitado, que vai atender a revisão. Tá bom. E a segunda coisa é em relação à seleção do cliente. Qual questionário vocês direcionam? Qual que é o tipo de cliente que tem que ser... Não, mandatórios são os regulados. Os regulados têm que entrar na seleção. Companhia aberta obrigatória. Na infrafinanceira obrigatória. Não, mas ele tem que estender a amostragem. Ele não pode ficar só no regulado. Para mim agora eu estou muito claro, porque o revisor obrigatoriamente tem que ter um KNAI. Mas não é toda a equipe do revisor que tem um KNAI. Não, para fazer a revisão tem que ter KNAI. O revisor tem que ter KNAI. O revisor tem que ter um KNAI. Não, mas o revisor que vai lá. O revisor tem que ter KNAI. Tem que ter KNAI. Entendeu? Agora, assim, ó, se o cara lá é sócio, se o cara é gerente, se o cara, sei lá, o que é dentro da empresa, não sei. Ele tem, a habilitação se dá pelo KNAI. Porque essa é a habilitação. A confirmação é de quem contratou. Essa é a responsabilidade. A gente contrata, o auditor revisor diz aí, eu vou mandar o Zé, a Maria e o João. Aí tu entras lá no KNAI e vê qual é a habilitação dele. A certidão dele. Gente, o mais simples é contratar um bom revisor. Isso elimina uma quantidade de problemas impressionante. O revisor sozinho. Não, o revisor tem que ser Eu sou um revisor, eu sou um bom. Você usou, minha equipe, tudo tem que ser. Se o revisor não atender as normas com relação aos papéis de trabalho da revisão,
Isso é responsabilidade do revisado? É responsabilidade direta e objetiva do revisado, porque foi ele que contratou, gente. O fato de eu contratar um prestador de serviço não quer dizer que ele faça o que bem entende e tá bom assim. Certo? Por isso que eu digo. Quem contrata bons revisores, exigentes... Gente, vamos lá. Do ponto de vista do trabalho do CREA, o CREA não está nem um pouco preocupado com quantas recomendações vem na carta. Sabe? Pode vir 30, pode vir 40. Sabe? Isso não muda no CREA a avaliação. Certo? Na realidade, a gente tem que voltar no primeiro passo, que é o seguinte: qual o critério que a empresa usa para contratar o revisor? E isso é um problema. Tá? Nós estamos evoluindo substancialmente nisso. A gente tem visto que as empresas estão começando a optar por contratações de revisores desvinculados, independentes. Né? Tem alguns revisados que estão contratando, inclusive, revisores de outros estados, que também tem problema da concorrência local. Certo? Mas assim, a primeira grande questão é: busquem um bom revisor. Busquem um revisor exigente. Tá? Quer dizer, outro melhor, e vejam, os revisados estão pagando por um serviço que, mais do que cumprir uma formalidade, eles deveriam fazer bom uso do resultado desse serviço. Que é o quê? Eu pegar na minha empresa, contratar alguém que venha de forma independente, fazer um trabalho capacitado e qualificado, e que isso contribua para a minha melhoria. No CREA lá, se vai ter 5, 10, 15 pontos de recomendação, certo? Se o relatório é com ressalva, sem ressalva, não sei do que, isso para nós não influi em nada. Sabe? Nada. Não é porque assim, mas o Rogério ganhou um relatório com ressalva. Grande coisa. Para nós isso não interessa. Interessa, óbvio, assim, para entender o plano de ação, para entender como é que tu vai resolver aquelas deficiências que foram apontadas, certo? Mas não tem essa preocupação. E ainda restam empresas de auditoria que optam por contratar auditores de porte muito menor, certo? De uma realidade que não é a realidade da própria empresa, e isso acaba prejudicando a qualidade do trabalho feito. Inclusive, os casos que a gente tem solicitado, em muitos casos, ele estende até para o revisado. Isso aí. Estende para o revisado, porque os pontos do revisor indicam que aquele trabalho de auditoria do revisado não foi feito de forma adequada. Então, a gente tem algumas situações indo no revisor e também no revisado, com o assessor. Porque, em algum momento, a gente tem evidência ou tem indicativo de que o trabalho da auditoria do revisado não tem suporte do contrato. O que mais? Mais alguma questão? Aqui tem a lista, né? Sim, está divulgada a todos que estão divulgados. Tem os que vão sofrer, não é? Essas serão revisadas. Quer saber do revisor. Saber a lista de quem pode revisar. Revisada não revisa, né? Oi? Em tese, as revisadas não vão fazer revisão. Pode fazer. Pode. Se ela está habilitada, Não pode fazer recíproco. E, gente, o recíproco, vamos entender assim, hoje a revisão, hoje a revisão recíproca está fora de moda. O que está em moda é a revisão triangular, a quadrangular, a hexagonal. É isso que está em moda. Entendeu? Mas, gente, eu queria, para finalizar, não sei se tem mais alguma questão, mas também se tiver alguma questão, nós ficamos aqui mais um pouco, não tem problema algum, tá? Mas para liberar os colegas, não. No caso do auditor pessoa física, revisor tem KNAI tudo certinho. Os assistentes para ajudá-lo nessa revisão, que não tem KNAI, não pode, tem que informar no CREA lá os assistentes. Precisa ter KNAI todos. Para envolver a revisão, me parece que sim. Porque parece que naquele quadrinho agora ele pede quantos assessores, quantos assistentes, né? Não, mas você vai entender a estrutura. Entender a estrutura. Que é diferente quem vai fazer a revisão. Vai fazer isso é equipe. Mas quem vai fazer tem que ter capacitação técnica e qualificação suficiente para poder fazer uma revisão. Tem, mas mesmo. Ou seja, não vai ser assistente. Não vai ser sênior pouco experiente, e não sei se for muito experiente poderia, mas vamos lá. Certo? Mas não tem. Necessariamente tem que ter o KNAI. Tem que ter o KNAI. Não, o critério é o KNAI. O balizamento é o KNAI. Certo? Agora vamos lembrar o seguinte: os revisados estão pagando por um serviço onde deveriam exigir os melhores profissionais, não só pela habilitação, mas pela própria qualificação e experiência. Quanto mais qualificado for o profissional para fazer a revisão, mais conhecimento ele vai agregar no processo. A indicação é do diretor da empresa. Perfeito. Não,
Não tenha dúvida. Imagina eu pedir o currículo do cara aqui que ele já fez ou não. Se ele tiver aqui na instituição financeira seguradora, Isso aí. um abraço, a responsabilidade dele é do trabalho. Perfeito. Não, isso é isso. Objetivamente é isso. A minha opinião. Tá? Bom, então assim, eu queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que está à disposição. Esse é um processo que a gente vai construindo e vai evoluindo. Conforme as discussões vão aparecendo, os problemas vão aparecendo e a gente vai mudando. Entraremos agora em 2015 num novo ciclo. Tá? Adotamos desde 2012 um sistema de sorteio. Tá? Inclusive, alguns talvez tenham participado em janeiro de 2013, que nós fizemos um sorteio lá no auditório do Conselho de Contabilidade, aberto ao público, tá? Para entender o sistema, porque entendemos que quanto mais a sensação de igualdade, tá? Quanto mais os revisados enxergarem e compreenderem que assim, ó, o processo é o mesmo, a gente aplica, é aberto, não sabe? Tem toda uma questão, tá? de transparência que se dá. As reuniões do CREA só não são abertas em função da exigência do sigilo das análises. Tá? Não tem como. Tá? Porque para nós poder abrir a reunião do CREA para participação, nós teríamos que trocar todos os nomes de empresa por números e exigir que os relatores se policiassem para que não citasse o nome da empresa. Então, isso é um processo difícil. Mas, no mais, assim, ó, mas é um processo que tem participação de outros. O Banco Central pode assistir, a CVM pode assistir, a SUSEP pode assistir, a fiscalização pode assistir, certo? Ou seja, para justamente dar um processo de construção positiva de credibilidade. O CREA vai ser aquilo que no conjunto a gente entender como necessário para ajudar e contribuir com a melhoria da qualidade do trabalho da auditoria. Se a gente muitas vezes discute honorário, taxa, isso, rentabilidade, pouca, muita, etc., isso está substancialmente atrelado à qualidade do trabalho, à exigência e quanto custa para a gente poder realmente fazer honorários dignos do ponto de vista de cobrir os custos e dar rentabilidade pelo trabalho e responsabilidade feita. Tá? Agradeço a presença de todos vocês e ficamos aqui nós ainda mais uns minutos à disposição se alguém quiser trocar alguma questão objetiva. Muito obrigado.